Olá, eu sou o João. Vou fazer agora uma leitura para quem é do signo de Touro para o mês de maio de 2021. Como eu tenho feito nos outros meses, eu trouxe o tarô para um jogo de 5 casas, de 5 cartas, que eu vou falar para você como é que as coisas vão acontecer ao longo deste mês de maio, tanto no seu plano material, mental, sentimental e espiritual, e um conselho para você perceber como é que as coisas vão acontecer ao longo deste mês. Então, começando pelo plano material, eu tenho a carta do pendurado, então é uma carta que sempre pede atenção, que pede cuidado, sempre pede para que você evite comprar o que você não precisa agora, cuidado para você não se endividar, tenha consciência e planeje melhor os movimentos que você vai fazer de compra ao longo desse mês. Não estou dizendo que algo ruim vai acontecer, estou dizendo que para você ter cuidado para você não se iludir, de achar que as coisas estão muito bem, que você vai dar conta e acabar dando um passo às vezes maior do que a perna. Então, calcular melhor, planejar melhor, isso é muito importante. No seu trabalho, cuidado para não ficar insistindo em coisas que não vão levar a lugar nenhum. Ouça as pessoas, não se coloque como vítima, procure olhar as coisas de uma outra forma, de um outro ângulo. Isso vai te ajudar muito a tirar uma sensação de dor, de incômodo que pode acontecer ao longo desse mês, em tudo que fala do seu plano material. Então, você se organizar é muito importante. E essa organização, você vai ver que vai aparecer numa outra carta que eu vou falar aqui, passa muito por você não se iludir, por você ter o pé no chão, para você pensar claramente, ter clareza das suas ideias, dos seus objetivos, para que você não se coloque numa situação ruim. E é um mês que você vai ter condição de fazer isso, porque no seu plano mental eu tenho a carta da morte. E eu sempre falo, a carta da morte não é o fim físico. Tem muita gente que, quando vem me procurar, tem muito medo de ver essa carta e ver a morte literalmente. E não, ela fala de renascimento. Então é um momento seu de renascimento de ideias, em que você vai ter clareza, que você vai ter objetividade, uma força para mudar isso, mas precisa ter muito cuidado com a sua vaidade, para que você não se iluda. O Rei de Copas é uma carta que fala de progresso, de ideias que podem te levar para frente, que podem te fazer progredir, que depende muito de você. A carta da morte coloca muito essa coisa do livre-arbítrio, da sua responsabilidade, mas ela traz uma clareza e uma percepção de ideias. Só toma cuidado para você não ficar muito fixo e não querer agir por impulso. Então, calcular melhor e planejar os movimentos que você vai fazer vão ser muito importantes para você ao longo deste mês de maio. Na parte sentimental, eu vejo que a carta do carro sempre fala de uma atração, de uma força, você sentimentalmente muito bem, mas se você está num relacionamento, tome muito cuidado para você não criar embates por causa dessas decisões materiais que você pode tomar, porque você às vezes está esperando uma coisa que o outro te entregue ou pense como você, e respeitar esse momento do outro, a opinião do outro é muito importante. Se você está procurando alguém, tome cuidado para não ir com muita sede, para não fazer com que as coisas andem rápido demais. Tudo tem um tempo, tudo tem um limite, e é muito importante você ir percebendo isso para que você evite conflitos, para que você não vá com uma expectativa muito alta que pode não ser correspondida pelo outro. Então, é um mês que pede ponderação, para que você olhe muito para o que você está sentindo e como é que você está percebendo as situações. Isso vai te fazer bem ao longo desse mês. Na parte espiritual, eu tenho a carta do Louco, então eu tenho percebido, junto com essa carta da Rainha de Copas, que você não tem dado importância para isso. Essas questões materiais são onde está te incomodando hoje, então o seu olhar está voltado para isso, e sentimentalmente você está deixando essa questão de lado. E aqui eu sempre digo para as pessoas, não tem a ver com a religião, tem a ver com a sua religiosidade, com a sua fé. Isso significa ter força nos momentos difíceis. E não que os momentos difíceis não vão acontecer ou vão se resolver facilmente, mas é para que você consiga se concentrar, para que você consiga perceber, para que você medite sobre essas questões. Isso é muito importante. Não adianta você ficar achando que os seus pedidos não estão sendo atendidos se você não está se dedicando a essa sua parte, essas suas questões que falam da sua fé. Isso vai te ajudar a perceber como é que você se liga com as pessoas e como é que você tem força para lidar com as dificuldades que podem acontecer na sua vida. O meu conselho para você é a carta da Justiça.
Então é uma carta que sempre fala de ponderação, de equilíbrio entre razão e emoção. E é muito importante, como eu disse, ao longo desse mês, cuidado para você não se iludir. 7 de Copas é uma carta que sempre alerta para cuidado com falsas promessas. Cuidado, se alguém te prometeu alguma coisa, te sugeriu alguma coisa, analise, pense com atenção. Veja o que desta promessa ou dessa oportunidade que estão colocando para você é real. Às vezes as pessoas vêm vender uma ideia para a gente como se fosse o melhor dos mundos, que fosse tudo acontecer muito bem, mas na verdade são só possibilidades. O que disso realmente vai virar verdade? O que realmente está aqui na Terra? Porque todas as copas nessa carta estão nas nuvens, tá vendo? É como se tudo tivesse no plano das ideias, tudo fosse uma promessa, tudo fosse muito bonito, mas na prática isso pode ter muita dificuldade, e essa clareza e a percepção disso é muito importante que você busque ao longo desse mês. A carta da morte com o Rei de Copas trazem uma condição de mentalmente você perceber, mas cuidado para você não se deixar iludir pelas promessas dos outros e pelas coisas que podem surgir para você ao longo deste mês. Espero que tenha feito sentido. Como eu sempre digo para as pessoas, é um jogo aberto. Algumas pessoas podem ter se reconhecido muito no que eu falei, outras não. Se você se reconheceu, deixa um comentário, deixa o like. Isso me ajuda bastante a continuar fazendo esse trabalho. Nos vemos no mês que vem.